Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, mas eu diria que ele é polêmico para uma parcela da sociedade e é uma parcela diretamente interessada. Vocês vão entender mais, fica comigo até o final. Então, só para te contextualizar, né, de que ponto eu estou falando sobre esse assunto, eu sou recém-chegada nos Estados Unidos, cheguei aqui não tem nenhum mês ainda, estou aqui com visto de acompanhante, porque o meu marido veio transferido pela empresa. Ele já trabalhava para essa empresa americana quando nós morávamos no Canadá e agora ele foi transferido para Flórida e nós estamos morando aqui na região de Orlando. Eu tenho uma filhinha de 10 meses, a minha filha nasceu no Canadá, então eu tive a experiência de parto no Canadá e nós moramos em Vancouver por quase 9 anos antes de nos mudarmos para os Estados Unidos. Então lá em 2015 eu emigrei para o Canadá, eu já tinha o meu canal do YouTube, um canal antigo, onde eu compartilhava um pouco dessa experiência de imigração. Acabei entrando nessa área de imigração para trabalhar como assistente jurídica, fiquei nessa área, me qualifiquei nessa área, abri a minha própria empresa de imigração, tive minha empresa de imigração por alguns anos lá no centro de Vancouver. Nós tivemos, né, o que todo mundo aí acompanhou, a pandemia do Covid, e eu encerrei as atividades da empresa naquele ano. Nós acabamos mudando para o subúrbio, fomos mais para longe de downtown Vancouver, já por conta da questão do custo de vida, né? Eu acho importante saber que, assim, o custo de vida sempre foi alto no Canadá, tá, gente? A gente sempre teve uma carga tributária maior no Canadá e também a questão da vida lá, né? A questão do custo de vida padrão no Canadá, ele é muito mais alto, né? Ele é caro. Sempre foi, tá? Isso aí sempre foi. Após a pandemia, a situação piorou bastante, mas piorou aí pra todo mundo. Acho que todo mundo tá sofrendo com essa questão até hoje. Então, é desse lugar de fala que eu vos trago o conteúdo que vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Eu morei no Canadá por 9 anos. Na pandemia, a gente viu, né, o desgoverno que foi o Justin Trudeau. Na verdade, assim, o Trudeau, ele já falou desde o início que ele ia ser um desgoverno, mas o canadense achou que era viável pagar pra ver. Um partido que entrou no governo com muita promessa de benefícios. Ele, de fato, dá muitos benefícios sociais, ele distribui muito dinheiro para as pessoas, porém esse dinheiro, ele não vem do nada, né? Esse dinheiro, ele vem dos nossos impostos. A gente sabe que a impressão monetária causa inflação, apesar de existirem economistas que são contra essa vertente. É o que a grande maioria dos economistas diz e é o que a gente vive na prática, é o que a gente vê na prática, né? Então, quando a inflação está muito alta, os preços sobem, o custo de vida sobe, o preço do mercado sobe, o preço da gasolina sobe e com o Trudeau não foi diferente, distribuir grana pra galera e agora a gente tá pagando o preço, né? Agora as pessoas estão pagando o preço disso aí, lá no Canadá. Agora, a dúvida que fica, né? O tema desse vídeo é o hype da imigração pro Canadá. Ele acabou? Ele passou? Já foi, né? Quem imigrou, imigrou. Quem não imigrou, não imigra mais. Porque assim, até 2022, eu diria, era muito difícil você ver as pessoas na internet falando mal do Canadá. Eu não gosto desse termo falar mal porque a gente, quando coloca as pessoas nessa caixinha de só fala mal, ou só fala bem, ou só fala mal, ou só romantiza, a gente corre um grande risco de estar tapando os olhos para a realidade. É claro que, quando a gente vai falar de opinião, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua crença. Não dá muito pra gente levar em consideração opinião pessoal. Agora, quando a gente está narrando a realidade do país, e eu não estou falando da minha opinião sobre a realidade. Exemplo, vou explicar. Eu, Daniele, sou contra a distribuição de renda como os liberals fazem no Canadá. Eu não concordo com distribuição de benefício social para drogado, eu não concordo com aborto na conta do pagador de imposto, eu não concordo com benefício social para crianças sendo contabilizado por cabeça de filho, eu não concordo com a maneira como os benefícios sociais são entregues no Canadá. Eu não concordo, eu não gosto, eu tenho o meu direito de não gostar, certo? Agora, eu não posso fechar os olhos para os dados, para o fato de que os benefícios sociais existem, eles são distribuídos dessa maneira e esse é o dado, esse é o fato. Eu gostando desse fato ou não gostando desse fato, isso é um fato. Isso existe, é assim que funciona. Quando a gente fala de imigração para o Canadá, a gente precisa entender que existe muita gente ganhando dinheiro com isso.
Eu já falei outras vezes sobre os influencers e os youtubers, mas assim, gente, esse pessoal é uma camada muito rasa da sociedade. Esse é um pessoal que, assim, são os que menos lucram. Eles lucram em cima do seu sonho de migrar, mas são os que menos lucram. Quanto ganha essa galera pra ficar divulgando serviço de imigração pra você? É muito pouco. As próprias empresas de imigração que fazem os serviços de visto, que vendem os programas de imigração pra vocês, as consultorias, eles também ganham pouco. Eu já tive empresa de imigração, eu sei quanto lucra uma empresa de imigração. O custo que você tem para manter uma empresa de imigração com uma equipe razoável, né, ao ponto de você conseguir atender muitas pessoas, é muito alto. A margem de lucro é muito baixa, porque é serviço, e aí você, para prestar esse serviço, você precisa de pessoas, e pessoas são caras. Então, assim, as empresas de imigração também não são o maior problema. A gente tem um sistema no Canadá que se alimenta da imigração. Até 2021, que foi o período até onde eu acompanhei os dados dessa indústria, a indústria de imigração e educação internacional girava mais de 20 bilhões de dólares para a economia canadense. Eu não sei se você sabe, mas o Canadá não é um país muito independente com relação à economia. Ele é um país muito aberto, economicamente falando. Isso significa que você pode fazer negócios com vários países, tendo a sua empresa no Canadá. Então você vai ter facilidades de vender e comprar de outros países, mas isso também é uma questão de necessidade para o país, né? O Canadá, ele é diretamente dependente dos Estados Unidos, por exemplo, se você for falar de economia. Então, assim, existe uma indústria muito grande em volta dos serviços de imigração que não só favorecem os profissionais. O coitadinho ali do menino que era empacotador de mercado e agora é consultor de imigração porque ele viu que era mais fácil. Que era, gente. Até 2022, eu diria, era muito fácil você virar consultor de imigração. Você tava fazendo qualquer coisa, tava num subemprego. Tranquilo, você faz o cursinho aqui, 6 meses online, beleza, acabou. Faz a prova de inglês, passou. Entendeu? Então, assim, não era uma coisa que, você tem que ter uma formação, tem que ter 4 anos de bacharel, pós-graduação, você precisa ser formado em direito. Não era nada disso. Depois de 2022, que eles viram que tinha muita gente fazendo merda. Depois de 2022, que eles viram que tinha muita gente mexendo com a vida dos outros, sem estar preparado para aquilo, eles resolveram regulamentar mais essa profissão, e aí colocaram um college para isso, um college de 2 anos, enfim. Exigiram também experiência profissional, que era extremamente necessário, porque eu cansei de contratar consultor de imigração que mal sabia fazer a aplicação de visto de turista, e a gente tinha que ensinar a pessoa a aplicar o ETA, a gente tinha que ensinar a pessoa a aplicar do zero. Então, realmente era necessária essa regulamentação. Porém, eles ainda são uma parcela muito rasa, né, da indústria. E a gente, brasileiro, a gente tem a ideia de que todo mundo tá querendo emigrar para o Canadá. Porque quando você começa a consumir conteúdo sobre o Canadá, você começa a ser bombardeado de propagandas e vídeos linkados e tudo mais. Então, você acha que todo mundo tá indo pro Canadá, que no Canadá tem um monte de brasileiro, e não tem. A comunidade brasileira, os brasileiros dentro do pacotão da imigração são uma parcela muito pequena. A maioria dos imigrantes no Canadá são chineses e indianos, né? Então, assim, essa visão de que a indústria para brasileiros é enorme, o Canadá quer brasileiros, os brasileiros no Canadá. Parece que é um negócio muito grande, mas não é. É um negócio bem pequeno, na verdade. E que roda dinheiro, gira dinheiro, tem muita gente que se beneficia disso, e é assim que esse é o sistema capitalista, bom ou ruim, melhor com ele do que sem ele, né? A gente já sabe. A experiência socialista não deu certo em lugar nenhum, nem os poucos experimentos de socialismo que tentaram fazer em diversos países também não deu muito certo. Então é o que a gente tem, é assim que a banda toca, é assim que a coisa é. Agora, depois de tantas mudanças na imigração canadense, a dúvida que fica... Porque, de um lado, você tem a indústria te bombardeando de conteúdos muito inspiracionais. Então, a gente tem vídeos lindos da vida no Canadá. Porque a vida no Canadá é isso aqui, é você passear nos lagos, é você viajar, é você comer bem, é você isso, é você aquilo. Olha que lindo. E, de fato, o Canadá é um lugar lindíssimo, é um país super bem conservado. As áreas verdes, as áreas naturais são muito bem preservadas. A qualidade de vida é muito boa, se você for comparar com o Brasil, apesar que qualidade de vida é um conceito também muito pessoal. A gente sabe que existem vários rankings de qualidade de vida, mas assim, não dá pra você levar aquilo a ferro e fogo, porque no final do dia, o que é qualidade de vida pra você pode não ser pra mim. E o que é pra mim pode não ser pra você,
né? Então, de um lado, a gente tem toda essa indústria bombardeando a gente com conteúdos incríveis sobre a vida no Canadá. E sim, nesse ponto, os influencers têm total responsabilidade. As empresas que patrocinam os influencers também têm responsabilidade. Porém, do outro, a gente tem a imigração canadense, o Departamento de Imigração canadense, remando numa direção totalmente contrária. Então, enquanto de um lado estão te dizendo o Canadá precisa de brasileiros, o Canadá precisa de pessoas, o Canadá precisa. Do outro, a gente tem a imigração dizendo, peraí, a gente precisa de imigrantes, mas não qualquer imigrante. A gente quer sim que vocês venham, mas não todo mundo. Para você vir agora, você além de pagar $45 mil para fazer um college de 2 anos, você vai ter que fazer um mestrado, porque só college não é mais suficiente. Se você quiser que seu cônjuge trabalhe, você vai ter que fazer um mestrado. Se você quiser emigrar, pegar residência permanente, você vai ter que falar francês, além de falar inglês num nível super avançado. Você vai ter que ter experiência de trabalho de no mínimo 6 anos. E aí, assim, cada vez mais o Departamento de Imigração refina o tipo de imigrante que ele quer. Eu sempre falei sobre o perfil ideal, eu sempre bati nessa tecla. Aqui no canal, inclusive, tem vídeos que eu recuperei do meu outro canal antigo, né? São vídeos que se vocês assistirem, vocês vão ver que a pessoa que tá falando ali não tem a mesma aparência da pessoa de agora. Então, são vídeos mais antigos. Eu tô mais loira, enfim. E eu já falava do perfil de imigração. Lá em 2020, quando eu fiz o meu curso Método Canadá Passo a Passo, eu destrinchei o perfil de imigração. E não tenho nenhum medo de te dizer que aquele perfil hoje já não funcionaria. Aquele perfil de imigrante qualificado, imigrante em idade produtiva ainda, imigrante com nível de inglês avançado, imigrante com dinheiro, aquele perfil hoje já não funcionaria. Então, quando a gente vê de perto como realmente está o cenário da imigração para o Canadá, e pausa aqui, que eu vou ter que fazer um disclaimer. Agora eu vou dar a minha opinião. Quando a gente para enxergar o cenário, para olhar o cenário, analisar ele de perto, a gente percebe que o cara crachá não tá batendo. O que a indústria da propaganda do Canadá tá dizendo não está batendo com o que o governo está pedindo. E o que o governo está pedindo é um nível de imigrante altíssimo. É um nível de imigrante que fala 2 línguas muito bem, que tem um nível de escolaridade altíssimo, que tem um nível de experiência profissional altíssimo, que tem disposição para percorrer todo o caminho atrás desses requisitos, que tem dinheiro para bancar tudo isso. Porque, gente, a indústria da imigração, ela não sustenta só o influencerzinho. Eu já falei para vocês. O influencerzinho é o cara que ganha menos em tudo isso. A indústria da imigração fomenta vários setores da economia canadense. São as escolas de inglês que lucram, são as escolas de francês que lucram, são os professores particulares, é o mercado imobiliário que lucra quando vem estudante internacional para poder alugar imóvel ali, é o mercado imobiliário que lucra quando mais gente vem e aí não temos imóveis suficientes para atender essa população, então o preço dos imóveis que existem já sobe muito, né? Então isso infla o mercado imobiliário. Então assim, é muita gente lucrando. O Loblaws lá, que é parte do monopólio dos mercados no Canadá, ele lucra muito quando aparece 50 indianos na porta dele brigando por um emprego de $15 a hora. Quem não vai querer? Quem não vai querer? E essa é a parte mais complicada e a parte de mais crítica com relação ao sistema de imigração do Canadá, porque eles querem um imigrante com um perfil altíssimo, eles querem uma pessoa que investiu muito dinheiro na própria carreira, nos próprios estudos, e essa pessoa, quando chega lá, ela se depara com um mercado de trabalho extremamente travado, um mercado de trabalho que vai exigir dela experiência no Canadá, um mercado de trabalho que vai exigir dela 4, 5 anos de estudo para ela exercer a profissão que ela já tem. Então, qual que é a diferença de você ter 3, 4 diplomas para poder imigrar e quando você imigra, esses 3, 4 diplomas não servem para nada? Inclusive, essa é uma das críticas, né, mais ferrenhas aí com relação ao governo do Justin Trudeau, porque não tem jeito, um governo que é a favor de muito Estado, né, o Estado influenciando a sua vida, metendo lá o bedelho na sua vida o tempo inteiro, esse governo tende a regulamentar mais e mais coisas.
coisas. Por quê? Porque quanto mais regulamentação, mais dinheiro o governo tem, mais dinheiro entra pro governo. Quanto mais licenças ele inventa de criar, mais órgãos públicos são criados para consumir dinheiro do pagador de imposto. Então a máquina estatal fica muito grande, né? E aí você tem uma justificativa para cobrar um imposto mais alto ainda. Gente, o que é esse carbon tax? O que é esse carbon tax? Qual que é o impacto do Canadá na emissão de gás carbônico no planeta? É ridículo. Então, assim, a gente vê que de um lado eles estão apertando o cinto, enquanto do outro a propaganda segue como se nada tivesse acontecendo, né? E aí, assim, respondendo a dúvida do vídeo, né? A motivação desse vídeo aqui. Dani, você acha que o hype da imigração pro Canadá, ele acabou? Gente, sendo muito honesta com vocês, não acho que acabou, porque sempre vai ter gente numa situação pior do que os canadenses estão, achando que lá é a terra prometida. É assim que o capitalismo funciona. É assim que o sistema funciona. As propagandas, os vídeos, os conteúdos de vida incrível no Canadá, e nos Estados Unidos também é assim. Vida incrível no Canadá servem para continuar alimentando o sonho do fulano que tá lá no Morro do Alemão. Do fulano que tá lá numa vida de miséria no Brasil. Do cabra que trabalha lá no chão de fábrica do Brasil. Porque daí ele assiste o vídeo e ele vê o cabra do chão de fábrica no Canadá ostentando carrão. Ostentando, porque a minha vida, olha aqui o carrão que eu tenho e eu sou de chão de fábrica. Você entende? Então assim, sempre vai ter gente. Sempre vai ter gente interessada. Essas consultorias nunca vão deixar de vender consultoria. Vai ter momentos que vai baixar mais, vai ter momentos que vai estar mais um hype. Vai. Lula ganhou, aumenta o hype dos bolsonaristas querendo imigrar. Bolsonaro ganhou, aumenta o hype dos lulistas querendo emigrar. Sempre foi assim. O mercado sempre foi assim. Eu até brincava, eu sempre falei para as pessoas que me cercam, eu falava, gente, para mim tanto faz o presidente do Brasil, porque a gente vai lucrar de qualquer lado. E é assim que o sistema funciona. É assim que o capitalismo funciona. Dilma sofreu impeachment em 2016, foi um dos anos que a gente mais vendeu imigração pro Canadá. Foi um dos anos que a gente mais vendeu. Quando o Bolsonaro foi eleito, foi o único ano que eu senti uma queda. Eu falei, o pessoal fazia as consultas com a gente e falava, não, mas agora a gente tá com esperança no Brasil. Enfim, depois veio a pandemia, a gente sabe que, né, nenhum governo conseguiu fazer muita coisa, mas foi o ano que eu senti, assim, um pouquinho mais de queda. E aí, depois disso, eu já não tava mais com a empresa aberta, eu já não tenho como trazer números, né, ou pelo menos a minha percepção pra vocês. Eu tenho a percepção de quem, de alguma maneira, trabalha dentro da indústria de imigração, trabalha dentro da área de imigração, estuda isso o tempo todo, né, essa é a minha área de trabalho, é pra isso que estou nos Estados Unidos também, mas quando eu estava ali no front, né, na frente de batalha, todos os dias, recebendo cliente, com consultor de imigração, treinando a galera, eu tinha uma percepção mais próxima do mercado. Hoje o que eu percebo é que, sim, deu uma queda muito grande, as pessoas não têm dinheiro, o governo aumenta cada vez mais os requisitos e tá desenhando um perfil de imigrante que não vai para o Canadá. Esse é o ponto. O governo canadense, ele desenhou um protótipo de imigrante que não é o cara que vai migrar pro Canadá. Porque, gente, o cara que ele é qualificado nesse grau, ele não vai pro Canadá. Ele vem pros Estados Unidos. Ele tem portas abertas nos Estados Unidos. O imigrante bem qualificado, com mestrado, doutorado, fala 3 línguas, tem livro publicado, tem isso, tem aquilo, tem artigo científico. Esse cara tem portas abertas nos Estados Unidos, que é um país com muito mais oportunidades de trabalho, com muito mais opções de lugares para morar, com baixo custo de vida, fora poder de compra altíssimo, aquela coisa toda. A gente que tá estudando essa área o tempo todo, quando a gente coloca, né, no papel, na mesa, a gente fala, cara, o que eles querem não existe. O que eles querem não existe, o que eles querem não vai dar certo, porque as pessoas que têm esse perfil não vão para o Canadá. E o que vai acontecer, muito provavelmente, é um aumento dos processos de imigração de trades, que são os caras com experiência, formação e aptidão para trabalho braçal. Então, o soldador, cara, os ferramenteiros, os caras da indústria, realmente, do chão de fábrica, de fato, que são pessoas que ganham muito bem no Canadá, tá? Não tô reduzindo eles aqui, não. São os caras que ganham muito bem no Canadá, porém, aqui também ganham, porém, eles não têm o tempo de estudo, né, que um profissional acadêmico, mais acadêmico tem, ou um profissional regulamentado tem. Então, são os caras ali do trabalho pesado, porém, não são extremamente qualificados como esse imigrante que o governo canadense desenhou. O que a gente percebe é que o que o Canadá tá fazendo é de fato fechando as portas, ele só não tá dizendo, olha, não queremos mais imigrantes, ele não tá dizendo isso.
Ele só está colocando mais e mais requisitos para que você de fato não consiga imigrar. Eu acho extremamente arriscado que você faça investimentos altíssimos no Canadá com esse cenário de imigração que a gente tem hoje, porque você não tem como saber se você de fato vai conseguir imigrar. A insegurança imigratória é muito alta nesse cenário que a gente vê agora. E ao mesmo tempo, quando a gente vê os requisitos que estão sendo colocados e o que está sendo oferecido para os imigrantes, a conta não fecha. A conta não fecha. Não faz sentido uma pessoa investir 60, 70 mil dólares num mestrado para não ter certeza de que ela vai conseguir imigrar. Ah, Dani, mas é porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o estudo, outra coisa é a imigração. Eu concordo. E quando a gente vai ler a letra da lei, também tá separado. São coisas divergentes, né? Teoricamente, porque você vai estudar não significa que você vai imigrar. Mas, gente, você e eu sabemos que na prática não é assim que a coisa é vendida. Na prática, os colleges sempre foram vendidos como promessa de imigração, como via de imigração. É assim que nós imigramos. Nós imigramos e todas as pessoas antes de nós e depois de nós, né? Então, assim, é um pouco hipócrita, né? Você vê que eles estão tentando mexer numa coisa sem dizer muito que, olha, na verdade, não queremos mais imigrantes aqui. Então, o Canadá vai precisar ainda desses profissionais. Por quê? Porque não tem gente para trabalhar. Não tem gente para trabalhar. Por mais que eles estejam fechando a porta, o Canadá continua com o déficit de profissionais. Porém, ao mesmo tempo, os profissionais qualificados que foram com essa promessa do college estão trabalhando de Uber, estão trabalhando no supermercado, estão trabalhando de outra coisa que não a área deles. Porque é extremamente difícil conseguir passar pelo processo de validação. Então, os caras não veem sentido nisso. Por outro lado, a indústria continua precisando de pessoas jovens, pessoas que queiram entregar a sua força laboral para a sociedade canadense, pagando imposto, para sustentar lá a galera que já tá na fase de aposentadoria. E a outra parcela também que é inútil por questões de saúde mental, questões de droga. Então a gente sabe que a demanda por profissionais de trade, né, os profissionais do chão de fábrica, os profissionais da indústria, ela vai continuar. Então eu acredito que eles devem abrir mais as portas para esses profissionais. É o que a gente tem visto nos sorteios de Express Entry, né? Então esses profissionais nunca pararam de imigrar. Draws do Express Entry para profissionais de trade continuaram mesmo na pandemia e mesmo depois da pandemia. Enquanto para profissionais qualificados tivemos um hiato ali de sorteios e convocações para o Express Entry. Então assim, é ilusão você acreditar que o Canadá ele quer brasileiros. Ele precisa de brasileiros, ele precisa de imigrantes. Ele precisa, mas não de qualquer imigrante. E ele tá dizendo isso claramente. Ele está deixando muito claro, muito nítido que ele não precisa de todos os imigrantes, que ele não quer todos os imigrantes. E tem também toda a questão política envolvida aí, né? O canadense, o cidadão canadense, ele tá sofrendo as políticas socialistas de Trudeau, né? Então ele está sofrendo, ele tá pagando preço. A gente tá pagando preço. Esse custo de mercado é você pagando preço. Esse custo de impostos é você pagando, tá pagando preço. O custo de moradia triplicou no Canadá nos últimos 10 anos, desde que o Trudeau entrou. Então assim, o canadense ele tá pagando preço, ele tá puto. Ele tá puto, ele tá pedindo por menos imigração, ele tá pedindo por uma resolução. E a gente sabe que também tem toda essa questão política envolvida nessas decisões da imigração canadense. Então assim, respondendo a pergunta que abriu esse vídeo, o hype da imigração pro Canadá, ele acabou? Eu, Daniele, lembrando que isto é uma opinião, este é um vídeo opinativo de uma pessoa que tem muita experiência na área de imigração no Canadá, porém é um vídeo opinativo, tá? Eu acredito que sim, o hype da imigração pro Canadá acabou. A gente teve um hype muito bom de 2015 pra frente, eu diria que 2015 a 2021, 2020, foi ótimo, a gente sambou, voou, decolou, mas da pandemia pra cá a situação já foi degringolando e hoje, na minha opinião, o cenário de imigração pro Canadá, ele não é muito favorável. Ele não é o melhor possível, tá? Eu acho que tem países melhores, tem países com ofertas melhores para imigrantes. Eu acho que se você tá buscando qualidade de vida, você pode olhar um pouco para a Europa, se você não tem tanto essa questão política ideológica, né? Eu não iria para a Europa por questão política ideológica, mas se você não tem tanto essa questão, se para você tá atrás de qualidade de vida, mesmo que os impostos sejam altos, mesmo que você, né, precise ali falar um todes, tá tudo certo. Vá pra Europa, tem
muita opção lá ainda, apesar de que a gente tá vendo uma onda anti-imigração devido a vários outros problemas que nós não vamos entrar nesse vídeo aqui agora. Porém, ainda temos opções, né? Profissionais que querem estudar, que querem trabalhar, gente, sempre terão opções. Talvez as opções não sejam tão boas. Agora, você quer imigrar e você quer prosperar, você quer ter qualidade de vida também, mas você quer crescer na sua carreira e na sua vida, eu acho que o caminho é Estados Unidos mesmo, tá? Acho que o caminho é Estados Unidos, já que vai pagar mestrado, paga aqui. Não faz o menor sentido você pagar mestrado no Canadá se você pode pagar mestrado aqui. Ah, Dani, mas mestrado nos Estados Unidos é muito caro. Se você for fazer em Nova York, se você for fazer na Califórnia, se você for estudar em Harvard, mas os Estados Unidos tem milhares de universidades que você pode escolher. Tem muita bolsa de estudo também, né? E tem muito programa de estudo que viabiliza uma imigração também. Então, acho que é uma coisa que vale a pena pesquisar. Eu acho que o hype da imigração pro Canadá, ele já passou. Quem imigrou, imigrou. Quem não imigrou vai ter que fazer um esforço descomunal para conseguir imigrar. Vai ter que fazer um investimento altíssimo para imigrar. E eu não acho que vale a pena esse investimento. No geral, claro, né? Para você fazer um parecer específico, você precisa analisar o caso, precisa fazer conta, precisa ver para onde a pessoa iria no Canadá, qual curso ela faria, onde ela moraria, como ela pagaria, qual a área de trabalho dela, qual o serviço que ela vai prestar, o que ela vai fazer, quanto ela vai ganhar. Aí sim você pode fazer uma recomendação específica de vai ou não vai, tá? Agora, no geral, eu acho que passou. O hype passou, quem imigrou, imigrou. Agora, para imigrar, só se você for realmente um cara da indústria, um cara de trade, com todas as certificações possíveis, e aí você talvez até já vá com uma oferta de trabalho. Essas áreas sempre vão precisar de profissionais e são áreas que não se fecharam, são áreas que não fecharam as portas ainda. Então acho que por esse caminho. Profissionais da saúde também acho que ainda tem alguma opção. O problema é a maneira de chegar lá, né? O problema é a maneira de você conseguir começar o processo de validação. Aqui no canal tem um vídeo com a minha irmã que tá fazendo o processo de validação do diploma de enfermagem no Canadá. Vocês podem assistir e tirar um pouco das conclusões de vocês. Mas no overall, pra mim, Daniele, o hype acabou, passou. Hoje, se você for fazer um planejamento de imigração pro Canadá, você precisa ser 10 vezes mais criterioso, você precisa estar muito atento às regras e você precisa ter um plano muito bem desenhado. Saber exatamente o que você quer, quando você vai chegar, onde você vai morar, quanto você vai investir e quais são as chances reais de você obter a residência permanente, posteriormente a cidadania, se esse for o seu objetivo. Então não se deixem levar pela propaganda, que é linda e sempre vai ser linda, porque afinal de contas o Canadá é um país lindo de morrer, porém, como já dizia minha avó, beleza não põe a mesa, meu amor. Então preste atenção no seu planejamento de imigração para depois você não chegar lá e começar a chorar. Ai, que os youtubers me enganaram. Ai, porque esse mundo que pintam na internet, esse Canadá dos youtubers não existe. A responsabilidade é sua. Plano de imigração é seu. Esteja atento a tudo isso. Estude, vá atrás das informações. E aí você não vai chorar o leite derramado depois. Obrigada a vocês que acompanharam até aqui. Se você tem alguma contribuição a fazer a respeito deste tema, deleite-se nos comentários. Deixe-me saber o que você pensa sobre esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!